Alô, tivemos aí um leve probleminha técnico, mas a última parte do nosso texto, então, ainda brigam por questões ministeriais, outros brigam por questões é, de cargos dentro da igreja, mas o verdadeiro, nosso verdadeiro trabalho, que não existe dúvida para ele, é a evangelização. É na evangelização que realmente nós tivemos uma quedinha aqui, mas já foi resolvido. Deixa o seu joinha aí, só para dizer que, só para perceber que está tudo ok. Vamos lá. Agora a ação durante esta aparição. Agora 9 e 10. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Então, o primeiro momento que nós falamos sobre antes da aparição de Jesus. Era apenas o anjo que estava falando com as mulheres, que se encontrou com os guardas, enfim. Agora não. Agora aqui nós já temos o próprio Jesus Cristo. Então as mulheres encontram no caminho, a Jesus as encontrou. Marcos 16, 16, versículo 9, por gentileza, relata quem viu Jesus em primeiro plano nessa teofania, tá? Primeiramente, a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então Maria Madalena foi a primeira, segundo o evangelista Marcos, né, a ver essa essa aparição de Jesus. Então, aqui nós vamos ter três. A segunda prova as cumprimentou, algumas versões tá, e as saudou, né? Qualquer uma das versões fala sobre isso. Então, ou seja, elas só não viram, agora elas ouvem. Prova foi a mais importante de todas. A prova que poder tocar em Jesus. Então ali estava Jesus estava ali em corpo presente para amadas. Aí vem e o adorar. Amém? No versículo 10
lhes disse: não tenham medo, faz parte do sedimento da estrutura humana. Isso, né? O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, a estrutura humana é uma estrutura que tem medo, é uma estrutura que tem é, medo. Faz parte então do sentimento. Mas o Senhor, até o apóstolo João fala sobre isso, né? Que o verdadeiro fala, né? A propriedade tipo meus irmãos. Primeiro é a propriedade, o pronome possessivo, meu. E depois o parentesco, irmãos. Ou seja, não era um parentesco qualquer. É um parentesco que somos filhos do mesmo primeiro momento suportar. Vamos lá. Que, que se dirijam a Galileia, ou seja, uma ordem direta. Que se dirijam a Galileia. Essa é uma ordem pontual de Jesus Cristo. Lá eles me verão. Aconteça o que houver, né? Vai acontecer, tá? Mas isso é profecia. A promessa não, a promessa é condicional. Ou seja, eles só veriam Jesus quem fosse para Galiléia e aguardasse ele lá. Então é uma ordem direta, uma promessa. Lá eles me verão. De olhar para ele. Se Pedro pensasse dessa forma, Pedro ia perder a oportunidade de ter visto a Jesus. Então, houve uma ordem, mas houve também uma promessa. Agora vamos para continuando essa mesma parte, para as mulheres. E agora, a ação seguinte é. Lê para mim o 11, por gentileza. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe. Era real. Tudo aquilo que eles tinham falado e estavam ali vivenciando. Então, enquanto as mulheres estavam a caminho, ou seja, atendendo às ordens de Jesus Cristo, alguns dos guardas entraram na cidade. Provavelmente, por que fala que alguns dos guardas? Porque provavelmente outros já não estavam nem com coragem de sair de casa pelo temor de tudo aquilo que vivenciaram.
das próprias autoridades romanas, medo daquela assombração que estava acontecendo na vida deles, tudo isso. Aí chegaram lá e eles contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Era um testemunho verdadeiro. Um plano, 10 soldados, grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. O dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então vamos lá. Eles convocaram falsificada. Iram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Segundo Jesus, a história se repetindo de novo. Judas já tinha vendido lá atrás e agora eles pegaram e falaram: não, agora a gente tem que vender a nossa história. Vender o nosso peixe sobre esse tal de Jesus aí que se chama Cristo. Que se chama o Cristo. Instruir os soldados. O que é? Nada mais é do que falsa instrução, falso ensino, tá? Para que os soldados fizessem aquilo que eles queriam que os soldados fizessem. Vão e vocês vão dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Deve ser provavelmente a soma que foi oferecida para eles muito alta, pois valia a pena mentir, sendo que se os morrer porque vocês deixaram um corpo, alguém vir aqui roubar o túmulo e levar um corpo embora, né? Digamos assim, um corpo importante para a época de toda aquela situação que estava vivendo. E então a soma devia ser considerável, ou seja, vale a pena a gente arriscar a nossa pele porque vai que ninguém, então vai dar tudo certo, a gente vai tirar a nossa família da nossa situação, dessa miséria, sei lá, alguma coisa assim. Mas valeu a pena. A soma de dinheiro valia a pena, pois havia risco de morrer por esse descuido, de perder o corpo de uma pessoa que tinha sido enterrada. Mas aí vem a proposta deles, né? Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. O governador pouco se importava com a situação dos, dos judeus. Por quê? Porque o governador de Roma ele já instituía um sumo sacerdote já para não precisar o sinédrio, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote cuidava e nós estamos aqui em Roma simplesmente só recebendo isso deles. Então, pouco se importava. Porém, mas ele até coloca, caso, né, se o governador ficar sabendo disso, pode ficar sossegado que nós defenderemos. Ou seja, eram os sacerdotes falando para os guardas. Se eles ficarem sabendo, então a gente tá tudo, defende vocês e está tudo certo.
O que aconteceu? Os guardas aceitaram o suborno, porque é mais fácil o que é errado do que fazer o que é certo. Então, mesmo que essas vantagens, é mais fácil você fazer o que é errado, principalmente quando você tem a possibilidade de receber vantagens, mesmo que essas vantagens sejam temporais. Ou seja, imagine como é que ficou a consciência deles com tudo isso. Eu fico imaginando que o tribunal da nossa consciência é um trem que nos pertence dia e noite. Dia e noite. Quem comete alguma coisa, ele fica dia e noite sofrendo com aquilo. E imagine com esses guardas. Como ficaram, né? Esses guardas aí. Mas aí eles falaram conforme tinham sido instruídos, ou seja, mentiram sobre os fatos vivenciados. Aquilo que eles foram lá e alegaram a verdade, eles tiveram que mentir rapidamente. Tudo que é falso, a maldade se espalha de forma vertiginosa. Continuam a contá-las até o dia de hoje. Refere-se aos dias de Mateus, tá ok? É importante entender isso. Esse texto refere-se aos dias de Mateus. Porém, muitas mentiras ou são muito. Às vezes nós, infelizmente, a gente tem ainda sofre com aquela situação das pessoas no bom sentido, alguma palavra. Não, porque o Senhor está me mandando dizer e tal, uma coisa e outra, e a pessoa tem aquilo como regra. A Bíblia Sagrada, ó. Regra de fé é o que nós temos aqui. A Bíblia Sagrada é o que nos mantém com a certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. Amém? Vamos continuar então. Para mim o 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então, o monte. Eles se concentram no monte da Galiléia conforme Jesus tinha instruído a eles. E do jeito que as mulheres chegaram e falaram, ele vai encontrar com vocês na Galiléia. Opa, conosco, né? As mulheres estavam juntas, então vamos lá. Então a prontidão desses 11 em atender. Ao monte que Jesus havia indicado. Ou seja, para eles, e com certeza, lógico, depois de toda a situação que tinham vivenciado, eles não chegaram lá e ficaram quietinhos, né? Imagina a ansiedade de um Pedro da vida. Ai, cadê o mestre? Cadê o mestre? O mestre vem vindo, ai, tomara que chegue logo, né? E aquela ansiedade de João, que amava, que era o discípulo a quem Jesus amava, né? Enfim, como que estava o coração deles para esse reencontro? Aí o 17, lê para nós 17. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A reação, alguns o adoram, enquanto outros duvidam. Quando o viram, ou seja, a primeira prova que Jesus estava vivo, lembra que eram 3 provas, Jesus estava vivo. Eu vejo, as mulheres viram, as mulheres ouviram e as mulheres tocaram. Aqui, na primeira prova, pela intimidade que eles tinham com Jesus, eles viram a primeira prova que Jesus estava vivo, que era ver o Mestre. Eles já o adoraram. Por essa intimidade que eles tinham com o Mestre. Qualquer prova bastava
o adorar, que o conhecimento deles, a intimidade, o contato que eles tinham com o mestre. Algum deles realmente conhecê-lo. Então, eu sempre tenho um ditado que eu sempre gosto de falar, que a chave da porta do coração está do lado de dentro. Então, se você não abre seu coração para conhecer a Cristo, ele não tem nenhuma preocupação em se revelar a você. Até porque se ele se revela a você, você não vai acreditar. Então, primeiro ponto inicial, nós temos que buscar a conhecer a Cristo. Amém? Vamos lá. Agora a ordem, o 18 ao 20. Vamos ler só o 18 para mim, por gentileza? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha só, a autoridade a Jesus é dada toda a autoridade, toda a o inferno, sobre a morte, sobre a terra, sobre a minha vida, toda a autoridade, tá? Pode ler Filipenses 2, do 8 ao 10. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de Jesus. Se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluias. Quer autoridade maior que essa? É impossível, tá? Foge da nossa concepção humana. Vamos lá, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Olha só. Portanto, vão, 19. Ordenança divina, direta, absoluta, para todos nós. Façam discípulos. Nosso ministério só fica completo quando ensinamos outros a transmitir a mensagem da cruz. Às vezes a pessoa fica naquela preocupação: ah, levei fulano a Cristo, levei fulano para ser batizado. Você levou simplesmente, com todo respeito, não se escandalize o que eu vou falar, mas você levou a pessoa para tomar um banho. O ensinar o que é a vida com Deus, o que é a fazer novos discípulos, a pessoa aprender a ensinar a mensagem da cruz, aí sim o nosso ministério simplesmente não tem mudança de vida, mudança de comportamento, como estou, venha como está e fique como era, e aí o que acontece? Não vai ter, não tem fruto, não tem. Então, o processo é esse. Não tem como ir fora desse processo. Ensinando, então, fazendo discípulo de todas as nações, ou seja, direta ou indiretamente. Nós temos aquela. Que tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele não começa pelos confins da terra. Eu não sei aonde que as pessoas ainda têm aquela dificuldade de entender e acham que missão é só estar longe. E às vezes o seu vizinho não sabe que você é crente, não sabe que você é cristão.
O seu vizinho não tem esse conhecimento, por quê? Porque você se preocupou tanto, não, porque eu tenho um chamado para ir lá para a África, porque eu tenho um chamado para ir lá sei lá onde, e esquece que o teu vizinho do seu lado, o Senhor começa bem claro, né? Se a gente olhar lá, para mim Atos, por gentileza, Atos 1, eu acho que 8, se eu não estiver enganado, Atos? Atos 1, 8. 8. É, isso, Atos 1, 8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Judéia, Samaria, até os Então, confins da terra. então, ele não fala assim, ó, vão em todos os confins da terra, depois vão para Samaria, depois vão para Judéia, e daí vocês ficam, vem no seu mundo para fazer um evangelismo. Não, não existe isso. Começa aqui, é no meu meio. Às vezes eu chego e falo assim, porque fulano tá com intenção de ir lá, não sei onde. Que bênção, bonito essa atitude. Mas o que você fez até o presente momento? Qual foi o estágio evangelístico que você fez na sua região? Né? Tudo isso é para se pensar. Amém? Diretamente ou se não indiretamente, abençoando a vida de alguém que pode ir, alguém que pode ir. É, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Cristo revela o Consolador conforme João 14. Quem tiver dúvida, leia lá João 14, que fala muito claro sobre isso. Fechando dessa forma a Trindade. Trindade não é um termo que está na Bíblia. Nós não temos esse termo escrito Trindade na Bíblia, tá? Mas nós temos a efetividade da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui fecha toda. Ainda o Espírito Santo não havia descido, porque a promessa de João 14 aconteceu em Atos 2. Então aqui nós não temos o Espírito Santo em efetividade. Porém, Jesus Cristo nasceu concebida pelo Espírito Santo. Concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou desde Saul, desde, se você for vendo todos os momentos da Bíblia, vai comentando sobre a vivência com o Espírito Santo. O Espírito, quando entrava em Davi, e Sansão, todos, Gideão, tudo. Então, isso nós temos, Moisés, né, nós temos vários exemplos. Então é importante entender isso. Mas aqui o Senhor fecha, ó. Agora vai ter um Espírito Santo Consolador para vocês. E fecha essa trindade. Então, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem todos esses novos discípulos a obedecerem. Olha que legal. Conforme nós obedecemos e aprendemos, assim devemos ensinar. Como que você vai ensinar sendo que você não vive? Você é um desobediente, você às vezes questiona com o seu líder, com o seu ministro, com o seu pastor, enfim, e aí você quer ensinar que, como diz o povo por aí, pagar de bonzinho. Então, será que isso é o que o Senhor ensina? Não. Ensine esses novos discípulos a obedecerem da forma que você aprendeu e da forma que você obedece. Todas as ordens que eu lhe dei, ou seja, não apenas as que nos convêm ou que facilitam nossas vidas, mas todas as ordens dadas pelo mestre. Muito legal isso, porque quando fala todas, engloba tudo. Então, às vezes
verdade, o que o Senhor fala é justamente isso. Todas as ordens que eu lhes dei. Ou seja, mesmo que aquilo que seja para a gente, mas a gente se corrige também. Aí, o finalzinho diz: e exclusiva, estou sempre com você. Se você aceitar ou não, ele está com você. Agora, para ele agir na sua vida é só se você aceitar. Que ele não é sem educação para ir tomando posse de você sem você autorizar ele. Então, aceite e tenha certeza que o Senhor vai tomar conta de toda a sua vida. Mas aqui vem essa profecia. Sempre, estou sempre com vocês. Até o fim dos tempos, ou seja, eternamente. Porque o Senhor é eterno. Então, quando ele fala, estou sempre com vocês eternamente, ou seja, a eternidade dele e não a eternidade nossa. Então, na eternidade dele, ou seja, eternamente. Maravilhoso, né? Irmãos que nos acompanharam, tenho certeza que edificaram muito suas vidas, assim como eu edifiquei a minha vida. Glória a Deus por isso. Vamos estar orando e daqui a pouco eu vou tentar ver se eu consigo juntar os dois vídeos aí que aconteceu um percalço no meio do caminho, mas vai dar tudo certo. Se não, eu tenho dois vídeos, posto lá no YouTube. Não deixe de comentar e o Senhor vai nos abençoar cada vez mais. Amém? Compartilhe à vontade, que isso aí é plano de Deus para nossas vidas. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se provou, Senhor, se mostrou presente em nossa vida. Pai amado, podemos ouvir a tua voz através das tuas palavras, Senhor Deus, que chega ao nosso coração. Também, Senhor Deus, podemos sentir. Eu quero vida. Tenho certeza que os meus irmãos também querem, Senhor Deus, para as suas vidas, a sua presença. Senhor, meu Deus, que em tudo possamos, Senhor, o Espírito Santo trabalhando em nosso favor. Não por aquilo que queremos, mas aquilo que precisa ser mudado em nós. Faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos. Te engrandecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom.